público. Atenção na economia, foi divulgado agora há pouco o Produto Interno Bruto do Brasil no segundo trimestre e Denise Campos de Toledo traz as informações. Denise, foi um tombo histórico e já traz as consequências da pandemia, Denise? Com certeza, né, Tiago? Foi o pior momento da pandemia e os números são um desastre. Na verdade, os números do PIB vieram piores do que a média das projeções do mercado. O PIB brasileiro teve um recuo de 11,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de 9,7% em relação ao primeiro, de janeiro a março, e no acumulado do semestre o tombo foi de 5,9%. E aí na composição a gente vê que o consumo das famílias, mesmo com o auxílio emergencial, teve uma queda muito forte de 13,5%. Se não fosse o auxílio, certamente a gente teria um tombo ainda mais forte, porque o setor de serviços, assim como o comércio, também estão relacionados ao pagamento desse benefício. Serviços tiveram recuo de 11,2%. Claro que a gente tem de considerar que no segundo trimestre a gente tinha um isolamento social muito mais forte. Então, muitas atividades ficaram fechadas mesmo, especialmente no setor de serviços, em que há um contato pessoal mais forte, academias, cabeleireiros e tudo mais. Então, seria inevitável uma queda muito forte, mas nós tivemos serviços essenciais, supermercados seguraram um pouco a situação, o delivery, todas aquelas práticas alternativas que foram adotadas para minimizar os efeitos do isolamento. A gente teve queda também dos investimentos, que é um segmento importante para você alavancar depois de uma retomada sustentável, modernização da economia. Houve uma queda em relação ao ano passado, os investimentos ficaram na média em 15%, em 2019 15,3%. Tivemos a balança comercial com resultado positivo, mas muito pela queda das importações. As importações caíram 14,9%, as exportações aumentaram 0,5%, e claro que o agronegócio entra muito forte nessa composição da balança. Foi novamente o setor que teve um desempenho positivo no trimestre, como já tinha acontecido no primeiro. E vale lembrar que no primeiro trimestre nós também tivemos uma queda do PIB menor de 1,5%, mas a agricultura agora subiu 1,2%, ajudou a segurar um pouco a situação. Gastos do governo, zero na composição do trimestre. Então, é um dado muito ruim, pode levar a alguma revisão das projeções para o ano. O que anima é o fato que a gente tem dados mais recentes, setoriais, desempenho do comércio, por exemplo, recuperação de serviços, a própria indústria, que mostram que a economia está reagindo mais rapidamente. Isso ainda depois da virada do semestre. Então, isso cria uma expectativa desde julho um pouco melhor, tanto que o mercado vem cortando a projeção quanto ao tombo da economia neste ano. Agora, o segundo trimestre foi terrível para a economia brasileira. Denise, me mudando de assunto, o governo já enviou o orçamento para o ano que vem, ainda com algumas lacunas, porque não se sabe como é que vai ficar programa, como o Renda Brasil, mas eu pergunto, em relação ao salário mínimo, não haverá um aumento real do salário mínimo? Isso preocupa as pessoas, por quê? Olha, é ruim, né, Tiago, porque você não tem esse reforço de renda, de disponibilidade de recursos para o consumo, mas o governo fez o que pôde no orçamento, ele está dando apenas a correção pela inflação, assim como outras despesas obrigatórias. Na composição ele desistiu de ampliar os recursos para a defesa, além da educação, mas a gente percebe que é meio obra de ficção esse orçamento, porque o governo está trabalhando com projeção de déficits por 3 anos consecutivos, aliás, de longo prazo. Ele não tem uma meta fixa, vai ser a meta possível de ser atingida. O que ele teve como parâmetro ao definir os valores foi respeitar o teto de gastos. Só que ainda tem o Renda Brasil que não está contemplado, que não aparece nesse orçamento, vai ter que aparecer em algum momento, porque parece que o governo não desistiu dessa ideia. O presidente conversando com líderes para primeiro anunciar a prorrogação do auxílio emergencial, que entra nas contas deste ano. E a partir do ano que vem, Renda Brasil. A única indicação que veio nesse sentido é que o governo reforçou em 15% o orçamento do Bolsa Família. E o Renda Brasil tende a ser um Bolsa Família ampliado, tanto em relação ao número de pessoas que vão receber o benefício, como em relação ao próprio valor que é pago atualmente. Então, o presidente deu indicações que quer ampliar nesses dois sentidos. Então, veio um reforço em relação ao Bolsa Família. Mas quando a gente pega o orçamento, fica claro que o governo, muito provavelmente, vai ter de buscar algum reforço de caixa, ter aquela ideia de criação da contribuição sobre transações digitais, e ele provavelmente também vai ter de pedir, como já aconteceu em outras vezes, a autorização do Congresso para determinadas despesas. Lembra quando a gente já teve problemas para emissão de passaportes por falta de recursos, falta de verba para a polícia rodoviária? Esse tipo de gasto
que o governo muitas vezes pode não ter verba sem romper o teto de gastos e aí tem que pedir autorização. Então é isso, ficou em aberto a questão do Renda Brasil, de reforço de caixa, de como o governo pode trabalhar para ter uma meta fiscal efetiva. Foi mais um orçamento para ele ter aprovação, é uma ficção como acontecia no passado, quando não se tinha um compromisso efetivo com meta fiscal, Thiago.